Olá, graça e paz, estamos aqui para mais um estudo apologético. Dessa vez o nosso tema é razões para não ser testemunha de Jeová. É isso mesmo, nós estamos aí com uma série de vídeos que abordam as razões pelas quais nós não somos de uma ou de outra agremiação religiosa. E agora é a vez da Torre de Vigia, a organização que comanda as testemunhas de Jeová em todo o mundo, entrar na nossa roda, entrar na nossa análise. Pois bem, Testemunha de Jeová é aquela organização que praticamente a cada domingo manda alguém na sua porta, né? De dois em dois eles saem, batem na sua porta, te entregam um folhetinho, faz alguma pergunta sobre a atualidade, questiona se você acha que o mundo não podia ser melhor, que a coisa está a cada dia indo de mal a pior e tal, se não precisa ou se não é necessário aí alguém colocar ordem na casa. E aí eles vão evangelizando do jeito deles e conquistando mentes e corações no Brasil e em diversas partes do mundo também, tá certo? Agora, apesar de todo esse esforço, que é até bonito, aliás, que eles fazem de ir de porta em porta, de abordar as pessoas, de interpelar as pessoas, como muitas vezes nós mesmos somos receosos em fazer, porque apesar disso, desse trabalho bem feito que eles fazem de abordar as pessoas, nós não concordamos com as suas ideias, porque que nós, muito pelo contrário, desejaríamos que eles diminuíssem de tamanho cada dia mais. Eu vou apresentar aqui algumas das razões, tá certo? A primeira delas é o seguinte: as testemunhas de Jeová, assim como outras agremiações religiosas que nós consideramos seitas, a exemplo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela iniciou, como a Adventista, ela iniciou baseada em algumas falsas profecias. Eu vou dar alguns anos para você, ó. 1914, 1915, 1918, 1925 e 1941, além de outras. O que esses anos, o que essas datas significam para as testemunhas de Jeová? São todas datas nas quais eles marcaram o fim da história, o famoso e tão temido pelas testemunhas de Jeová, Armagedon. É o temido Armagedon. São todas datas que eles marcaram a fim de que nessas datas Cristo retornasse e colocasse fim na história da humanidade. Todas profecias que, até onde a gente sabe, não se cumpriram. E foi um vexame tão grande que as testemunhas de Jeová da atualidade, em sua maioria, sequer imagina que essas falsas profecias aconteceram. E eles são doutrinados de uma maneira tão poderosa que eles vão, quando você fala isso para uma testemunha de Jeová, ele imediatamente vai identificar você como um inimigo da organização de Deus, que é a Torre de Vigia. Então você é um inimigo, você é um caluniador, você é um falso, você é alguém que está sendo usado por Satanás para ferir a fé que ele alimenta piamente no coração, tá certo? Mas isso aqui é fato histórico. Você pode pesquisar no Google, por exemplo, existem todas essas publicações, livros, revistas publicadas oficialmente pela organização Torre de Vigia, pelos estudantes da Bíblia, como eles eram chamados originalmente. Então, são nessas profecias que eles nasceram, dessas profecias que surgiu esse movimento restauracionista que se chama hoje as Testemunhas de Jeová. Eu acho que a mais emblemática delas é o seguinte, não a mais emblemática, mas uma que assim chega a ser ridícula, risório, foi a questão de uma casa chamada Bet Sarim. Acho que é isso mesmo o nome, Bet Sarim. Eu tenho anotado aqui, deixa eu só confirmar se é esse o nome. É isso mesmo, Bet Sarim, Casa dos Profetas. Um dos líderes da organização, ele
passou a ensinar que em determinado ano renasceria ou ressuscitaria Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, os patriarcas ressuscitariam para dar início, para depois dar-se início ao Armagedon, tá certo? E para receber esses patriarcas, ele ordenou que a organização construísse uma mansão na Califórnia, para a qual foi dado o nome de Bet Sarim, ou a Casa dos Profetas. Então é uma mansão, eu vou tentar colocar no vídeo aí na hora da edição para vocês darem uma olhada nessa mansão. E o objetivo era qual? Era fazer dela a morada desses camaradas que iriam liderar o povo de Deus. E tem uma cláusula no contrato que dizia o seguinte: enquanto não ressuscita alguém lá de Abraão, Isaac, Jacó, o nosso líder, que é Rutherford, né? Rutherford, ele pode desfrutar dessa mansão até chegar alguém que reivindique ser Abraão, Isaac, Jacó, etc. Bom, Rutherford morreu habitando essa casa. Ele viveu nessa casa toda a sua vida. Por quê? Porque até hoje não voltou ninguém. Então isso é uma vergonha, um vexame na história da Torre de Vigia, e que hoje a maioria das testemunhas de Jeová não conhecem, e elas negam isso na maior sinceridade do coração, porque a organização simplesmente abafa esse tipo de coisa, abafa todas essas coisas. Agora, não é a única coisa emblemática. Na verdade, existe um outro ponto, que é o seguinte: as testemunhas de Jeová também ensinam que apenas 120 mil pessoas, 144 mil pessoas, né, lá, aquela profecia de simbolismo numérico do Apocalipse, que fala dos 144 mil judeus. Então eles pegaram aquilo ali para ensinar para as pessoas que apenas vai morar no céu, o restante fica na terra, uma parte de pessoas melhor selecionadas vai morar no céu. São 144 mil. Então, fora esses 144 mil, mais ninguém pode habitar no céu. O restante, a ralé salva, vai morar na terra mesmo. Bom, mas existe um grande problema a ser resolvido pelas testemunhas de Jeová nesse quesito. Por quê? Segundo a teoria da jeovista, quem não vai morar no céu, vai morar na terra, não pode participar do corpo e do sangue de Cristo. Tá certo? Então, quando você participa da reunião lá, da celebração da ceia do Senhor, o pão e o vinho passam, mas você apenas observa, você apenas contempla o memorial, você não pode tomar. Tá certo? Agora, muitas pessoas acabam tomando. Por quê? Porque elas acreditam que fazem parte dos 144 mil. O problema é que essa geração original dos 144 mil, a maioria já morreu. Então, pela lógica, a organização deveria parar com essa celebração da Ceia do Senhor. Mas isso não aconteceu ainda e nem vai acontecer. E a organização se sai muito bem com a desculpa de que ela não pode garantir que todos os 144 mil originais realmente se mantiveram fiéis até o fim. Então hoje uma testemunha de Jeová, na teoria, não que ela será bem vista pelos demais, mas em tese, né, uma tese assim para responder aos críticos como nós, né, em tese, uma testemunha de Jeová poderia alimentar ainda a esperança de fazer parte dos 144 mil. Bom, enfim, esse é o meu primeiro motivo para passar longe, mais longe mesmo, atravessar a rua para o outro lado quando me deparar com um salão do reino, que é como eles chamam o local de reunião das testemunhas de Jeová. Trata-se de uma seita, uma organização religiosa demoníaca que foi estabelecida através de falsas profecias. Lá em Deuteronômio está muito bem esclarecido. Uma profecia não cumprida é prova de que aquele é um falso profeta. Se a profecia cumpre e fala algo contra a Bíblia, já é um falso profeta. Mas se ela nem sequer se cumpre, aí é que você não tem nem o que questionar, não tem nem o que justificar. É de fato uma falsa
um falso profeta, uma organização nascida não da vontade de Deus, mas da vontade do inimigo das almas das pessoas. Agora, quando eu digo sobre atravessar a rua, quando eu passo na porta de um salão do reino, evidentemente eu estou exagerando, né? É um exagero, uma figura de linguagem. Eu não estou dizendo que nós, como cristãos, devemos tratar as testemunhas de Jeová que batem na nossa porta ou que nos ofereçam uma literatura na rua com descortesia, com zombaria, com falta de caridade. Muito pelo contrário. Eu sempre digo para as pessoas que uma testemunha de Jeová, quando ela te aborda, é uma oportunidade de evangelismo. E você não vai conseguir evangelizar uma testemunha de Jeová falando as coisas que eu estou te falando aqui. Porque, como eu já disse, ela já foi doutrinada para identificar em você um inimigo da fé, um inimigo do reino de Deus, tá certo? Da organização que Deus escolheu. Então você é um inimigo. Quando você começar a falar sobre essas coisas, esses dados históricos, etc, etc, você vai tampar o ouvido dele para que ele não escute a sua argumentação. Então, se você quer evangelizar uma testemunha de Jeová, quer conversar, dialogar com a testemunha de Jeová, o primeiro conselho que eu te dou é que você cultive a amizade dessa pessoa e depois você passe a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque você vai falar da esperança do Evangelho, da expiação que Cristo trouxe, tá certo? Do perdão, da salvação, a graça de Deus, tudo isso que muitas vezes a testemunha de Jeová ela não tem esse conhecimento, porque é uma religião extremamente baseada em boas obras, em boa conduta. É uma religião onde a pessoa morre de medo de ser desassociada, de perder o contato com seus amigos, de perder o contato com a própria família. Se ela for desassociada, ou seja, se ela for excluída do seu grupo, ela vai ser excluída do ambiente social que ela está acostumada ali. Então essa pessoa precisa ouvir a mensagem da graça. Ela não precisa ser confrontada com dados técnicos, históricos acerca da sua religião, tá certo? Isso aqui é os nossos motivos para nós, por que nós devemos evangelizá-los, tá certo? Ou de repente você está interessado em estudar as escrituras e foi abordado por eles e está interessado. Eu quero te dizer que é uma furada, é um barco furado esse, e que existem opções muito melhores para você seguir, para você estudar as escrituras, ok? Bom, em segundo lugar, nós não podemos de forma alguma nos associarmos à Torre de Vigia, às Testemunhas de Jeová, porque elas negam a fé apostólica, a fé histórica da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pega a fé cristã que está contida nos credos históricos da Igreja, nos credos da Igreja ainda indivisa. Você pega o credo apostólico, o credo niceno, por exemplo. Você pega o que está ali. As Testemunhas de Jeová irão negar boa parte do que está contido ali. Para começar, as Testemunhas de Jeová negam a doutrina da Trindade. Eles vão dizer que a doutrina da Trindade, a igreja foi buscar isso no paganismo. Então, segundo a visão jeovista, a doutrina da Trindade é uma confissão de que os cristãos acreditam em 3 deuses e não em um Deus só. Então seria uma forma de triteísmo, uma forma de paganismo travestido de cristianismo. Esse é o argumento da Torre de Vigia. Ou seja, eles negam a fé histórica da igreja. E eles fazem isso de modo ainda muito mais veemente, mais piorado quando trata dos detalhes. Por exemplo, Jesus Cristo para eles não é Deus plenamente, como o Pai é Deus. Então para eles Jeová é Deus, 100% Deus. Mas Jesus Cristo é uma criatura divina, mas não é Deus como Jeová é Deus. Então Cristo, na visão jeovista, é enxergado como uma divindade menor, um filho de Deus, mas não Deus propriamente dito. Mas isso a gente sabe que nega as escrituras. Você pega em Hebreus, por exemplo,
no livro de Hebreus, deixa eu encontrá-lo aqui, capítulo 1. Poderíamos ler outras referências, vamos ficar com Hebreus 1. Versículo, vamos ler o versículo 8, diz assim: mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é o cetro de equidade. O que está dizendo aqui? O teu trono, ó Deus. Está falando isso sobre quem? Está falando isso sobre o Senhor Jesus Cristo. Tem um outro texto maravilhoso, que é quando Estevão é apredejado e ele vê o Senhor Jesus Cristo, e ele pega e se ajoelha, ele se prostra em adoração e fala assim: ó Senhor e Deus meu. Eu já conversei com algumas testemunhas de Jeová sobre isso, e eles vão dizer que ali provavelmente Estevão estava tão admirado, tão assustado, que ele misturou as coisas, ele citou Jesus e Jeová ao mesmo tempo. Porque o texto é óbvio, o texto diz que ele viu Jesus e ele se prostra dizendo: ó meu Senhor e meu Deus. Jesus Cristo é Deus, mas as testemunhas de Jeová negam isso. Isso é uma heresia de perdição. Você negar que Jesus Cristo é plenamente Deus, você não é cristão, você está negando a fé da igreja, você está negando a fé apostólica, você não nasceu de novo, ok? Bem, além disso, além de negar que Jesus Cristo seja plenamente Deus, as testemunhas de Jeová também ousam negar a divindade do Espírito Santo, e não só isso, negam também a personalidade do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, além de não ser Deus, como Jeová é Deus, eles vão dizer que o Espírito Santo também não é uma pessoa. Segundo a teoria adventista, estou falando de Testemunho de Jeová. Segundo a teoria das Testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é apenas uma energia, uma força divina que atua no mundo. Então, é como se Deus fosse a energia elétrica que move as coisas, e o Espírito Santo é a luz resultante dessa energia elétrica. Ok? Então, o Espírito Santo, ele não é uma pessoa que pensa, que sente, que fala, que anda, que se move por si mesmo. Então, se você falar assim, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo não falou nada, segundo eles. O Espírito Santo é só uma força. Então a Bíblia estaria usando uma figura de linguagem e não falando realmente que o Espírito Santo falou. Agora, as Escrituras negam esse conceito. Por exemplo, quando você vai ler em Atos dos Apóstolos capítulo 15, quando a igreja se reúne no primeiro concílio para tomar algumas decisões, quando essa decisão ela é tomada, os apóstolos vão dizer o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Pareceu bem. Isso indica vontade, escolha, ponderação, decisão. Isso é atos volitivos que indicam que aquilo é uma pessoa e não apenas uma força, uma energia ou qualquer coisa do tipo. Então você pode entristecer o Espírito Santo, você pode mentir ao Espírito Santo, e o Espírito Santo toma decisões. Pareceu bem ao Espírito Santo e pareceu bem a nós. Tem uma figura em Gênesis também que fala que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, e ali no hebraico o pairava indica uma ave planando sobre alguma coisa. E na minha opinião essa figura também mostra muito da personalidade do Espírito Santo, que ele não é só uma energia, uma coisa que indica a ação de Deus, mas ele tem vontade, ele tem escolha, ele tem decisões, tudo sentimentos, tudo coisas relacionadas individualmente à pessoa do Espírito Santo. E essa é a fé da igreja há 2000 anos. Ok? Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são
Deus. E Deus é uma coisa. Então não são três deuses, é um Deus único e verdadeiro. O nome disso, tecnicamente falando, é doutrina da Trindade ou doutrina da Santíssima Trindade. Eles também negam, observe isso, eles negam a ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo. Você pode encontrar isso em algumas literaturas da Torre de Vigia. Então, segundo as Testemunhas de Jeová, Jesus, o homem, não existe mais. Não existe mais. Então Jesus morreu, ressuscitou, mas ele ressuscitou como um espírito. Ressuscitou como algo plenamente divino, vamos colocar assim, mas não fisicamente, carne, osso, sangue. Isso para eles é algo que não existe, que não aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer que aconteceu. Por exemplo, lá em Lucas, São Lucas vai dizer no capítulo 24, depois do versículo 15, se eu não estiver enganado, que o apóstolo lá fica duvidoso da ressurreição de Jesus. E Jesus vai dizer, olha, eu tenho carne, tenho osso, pode me apalpar, pode pegar em mim, você vai ver que sou eu. Né? Jesus Cristo ressuscitado. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos corporalmente. Hoje Jesus Cristo está no céu, sentado à direita de Deus Pai, e ele está lá como homem. Ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Hoje, não foi só no ventre de Maria, não foi só lá na manjedoura, não foi só na cruz que era Deus e homem. Hoje, sentado à direita de Deus Pai, está Jesus Cristo, que é 100% homem e 100% Deus. Se eu morrer hoje, eu vou me encontrar com Jesus, que é hoje, agora no céu, 100% homem, 100% Deus. Quando a história humana acabar e toda a igreja se reunir com Cristo, nós veremos Cristo 100% homem, carne, osso e sangue, e Jesus Cristo 100% Deus, eternamente 100% Deus depois da sua encarnação. Ele assumiu a natureza humana e permanece tendo essa natureza humana. Incorruptível, como nós seremos incorruptíveis, um corpo incorruptível teremos, todos nós, mas ele nunca abandonou o corpo humano depois de que ele habitou entre nós. Essa também é uma doutrina central do cristianismo, a ressurreição corporal de Cristo, que é negada pela Torre de Vigia e ensinada aí pelas Testemunhas de Jeová em todos os cantos que vão, tá certo? Agora, vamos dizer o seguinte: entrar nesses debates, esses detalhezinhos que envolve muita história da igreja, envolve bastante teologia, exegese, não vai adiantar muito para você conversar com uma Testemunha de Jeová. Por quê? Porque elas são treinadas para isso. E quando você pensar em abrir a boca, ela já vai identificar você como inimigo. Né? Eu falei isso no comecinho do nosso vídeo. Então, o meu conselho para você é: compreenda a mensagem da salvação. Compreenda toda a mensagem da graça. Preencha o seu próprio coração com essa mensagem de graça salvadora, de graça maravilhosa, para que quando você for abordado por um deles, você possa transmitir essa graça, transmitir essa mensagem do Evangelho. Na minha humilde opinião, é a melhor forma de nós tocarmos os corações daqueles que foram enganados por todas essas heresias. E tem outras heresias também que eles ensinam. Eu só listei aqui as mais gritantes, as mais absurdas defendidas pelas Testemunhas de Jeová. Tá certo? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro e eu espero você na Igreja Anglicana Reformada São Paulo. Paz e bem.